João, o coveiro, arrastava-se pelo cemitério municipal como uma sombra familiar entre as lápides gastas pelo tempo. Décadas de serviço haviam gravado em seu rosto as linhas da solidão e do ceticismo, uma barreira impenetrável contra as superstições que o rodeavam. Para ele, o cemitério era apenas um local de trabalho, um palco para a rotina monótona de preparar covas e sepultar os mortos, desprovido de qualquer misticismo. Fantasmas, almas penadas, maldições, tudo não passava de bobagem para mentes impressionáveis. Essa postura fria e distante era, em parte, um escudo erguido após um trauma antigo, a perda inexplicável de seu irmão, que o havia isolado ainda mais do mundo e de suas crenças. A dor daquele passado o tornara recluso, desconfiado de tudo que fugia à lógica e à razão. Naquela noite, contudo, a rotina de João seria quebrada. Uma tempestade severa e rara se anunciava, pintando o céu com tons de chumbo e prenunciando uma fúria da natureza. Os últimos preparativos para o enterro de Dona Aurora estavam sendo feitos. Ela fora uma figura respeitada na comunidade, uma senhora de sorriso gentil e sabedoria silenciosa, cuja partida havia deixado um vazio palpável. Enquanto João ajustava os últimos detalhes, o cemitério, já sombrio, parecia pressentir a chegada da tempestade. De repente, as luzes piscaram, 1, 2, 3 vezes, antes de se estabilizarem novamente. Um mau presságio, pensou ele, mas logo descartou. Provavelmente apenas a rede elétrica velha, cansada como ele. A tempestade chegou com uma violência incomum, ventos uivantes que chicoteavam as árvores e uma chuva torrencial que transformava os caminhos de terra em riachos lamacentos. João estava no pequeno escritório da administração, revisando os registros, quando um estrondo distante sacudiu o chão. Segundos depois, as luzes do cemitério piscaram uma última vez e se renderam à escuridão total. Um apagão completo. A noite engoliu o cemitério, deixando João imerso em um breu absoluto, onde apenas o som da chuva furiosa e do vento cortante preenchia o silêncio. Ele tateou em busca de sua lanterna, um modelo antigo, mas confiável. O feixe de luz amarelado cortou a escuridão, revelando o caos lá fora. João sabia que precisava restaurar a energia. Com a lanterna em punho, ele se dirigiu à casa dos geradores, um pequeno barracão nos fundos do terreno. A cada passo, a sensação de isolamento e vulnerabilidade se acentuava. O cemitério, que antes era apenas seu local de trabalho, agora parecia um labirinto opressor. Ao chegar aos geradores, a cena era desoladora. Os painéis estavam danificados, fios expostos e faíscas esporádicas indicavam um problema sério, bem além de seu conhecimento técnico. O coração de João apertou. Ele estava sozinho. Completamente sozinho no coração daquela escuridão impenetrável. Foi então que os sons começaram. Um arrastar abafado, como algo pesado sendo puxado pela terra úmida. Um sussurro distorcido, quase inaudível, que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum. João parou, a lanterna tremendo em sua mão. Ele tentou racionalizar, atribuir os ruídos ao vento, à chuva, aos galhos das árvores, mas havia algo diferente, algo inumano naqueles sons. A lanterna, como que em resposta ao seu medo crescente, falhou momentaneamente, mergulhando-o novamente na escuridão por um instante aterrorizante. Quando a luz retornou mais fraca, João jurou ter visto uma sombra incomum passar pela periferia de sua visão, entre as lápides mais antigas. Não era a sombra de uma árvore ou de um mausoléu. Era algo com uma forma, um movimento. Seu ceticismo, antes tão firme, começou a rachar, permitindo que uma fresta de medo se infiltrasse em sua alma. O cemitério estava na escuridão total, e o que aconteceria depois seria real e implacável. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal,
E diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Ainda em choque pelo que seus olhos haviam testemunhado e seus ouvidos captado, João decidiu que não podia ficar parado. A curiosidade e uma crescente sensação de perigo o impeliam a agir. Munido de sua lanterna fraca, cuja luz dançava de forma intermitente, ele começou a investigar a fonte daqueles sons inquietantes. Cada passo era hesitante, a lama fofa grudando em suas botas, o vento uivando em seus ouvidos como um coro de lamentos. Sua mente, acostumada à lógica e à razão, tentava desesperadamente encontrar explicações mundanas. Poderia ser o vento a brincar com as estruturas dos túmulos, animais noturnos, vândalos talvez? Mas a intuição, aquela voz primordial que ele havia silenciado por tanto tempo, gritava perigo, uma advertência visceral que o gelava até os ossos. Ele passou por fileiras e fileiras de túmulos antigos, alguns tombados, outros cobertos de musgo, cada um com sua história silenciosa, agora sussurrada apenas pelo vento. Os mausoléus imponentes, que antes pareciam meras construções de pedra, assumiam formas grotescas na penumbra, suas fachadas esculpidas parecendo observar cada movimento seu. A cada estátua, a cada cruz inclinada, o coração de João batia mais forte, um tambor frenético em seu peito. Os sons, antes distantes e indefinidos, pareciam se aproximar, misturando-se ao barulho da tempestade. Ele acelerou o passo, a respiração entrecortada, a cada fresta de luz da lanterna, revelando apenas mais escuridão e mistério. Foi então que o feixe da lanterna, quase sem querer, pousou sobre o túmulo de Dona Aurora. O que ele viu fez seu sangue gelar. A tampa de pedra maciça, que deveria selar o descanso eterno da respeitada senhora, estava ligeiramente deslocada. Não era um trabalho da natureza, nem o resultado da fúria da tempestade. Havia sinais claros de arrombamento recente, marcas de alavanca na pedra, a terra ao redor, revolvida de forma antinatural. Uma onda de choque percorreu João. Vandalismo? Mas por que o túmulo de Dona Aurora, uma mulher tão querida pela comunidade? O ceticismo de João, já abalado pelos eventos da noite, desmoronava-se diante daquela cena macabra. Aquilo não era obra do acaso. Era deliberado, sinistro. Com o coração na garganta, João se aproximou, a lanterna tremendo agora de apreensão, não de falha mecânica. Ele forçou a tampa o suficiente para espiar o interior. O caixão de Dona Aurora estava lá, mas algo estava errado. Uma parte dele parecia danificada, como se tivesse sido forçada ou revirada. E mais perturbador, um objeto pessoal de Dona Aurora, um broche de família que ela sempre usava, não estava no lugar. Estava faltando. Não era apenas vandalismo, era um roubo. Mas não um roubo comum. Quem roubaria um broche de um caixão, no meio de uma tempestade, no cemitério mais antigo da cidade? Enquanto seu olhar varria o interior do túmulo, procurando por mais pistas, um pequeno objeto brilhante chamou sua atenção. Não estava no caixão, mas caído perto da entrada, meio soterrado pela terra úmida. Era um amuleto, pequeno e estranho, feito de um metal escuro e adornado com símbolos que João nunca havia visto antes. Ele o pegou, a superfície fria e áspera em seus dedos. Aquilo definitivamente não pertencia a Dona Aurora. A senhora era conhecida por sua simplicidade e por não usar joias ou adornos tão exóticos. A mente de João girava. Aquilo não era um simples arrombamento. Não era um roubo comum. Era algo muito mais direcionado, mais pessoal. O amuleto em sua mão parecia irradiar uma energia fria e desconhecida, e a ausência do broche de Dona Aurora não era um mero detalhe. Alguém havia profanado o túmulo dela com um propósito muito específico. O ceticismo de João havia sido completamente despedaçado. O que estava acontecendo naquele cemitério, naquela noite de tempestade, era real
e profundamente perturbador. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma premonição sombria de que aquilo era apenas o começo de um pesadelo que ele mal podia conceber. O amuleto em sua mão, antes um objeto estranho e sem contexto, agora parecia queimar sua pele, não com calor, mas com uma súbita e dolorosa onda de reconhecimento. João sentiu um nó na garganta. Seus olhos arregalados fixos nos símbolos gravados na peça de metal escuro. Não podia ser. Era impossível. Mas a memória, implacável e vívida, trouxe à tona imagens de um passado que ele havia tentado enterrar tão profundamente quanto os corpos naquele cemitério. Aquele amuleto, com seus arabescos peculiares e sua forma inconfundível, havia sido um presente de seu avô para seu irmão mais novo, antes do seu desaparecimento. Um talismã supostamente protetor, que o irmão nunca tirava do pescoço. Um flashback doloroso o atingiu com a força de um trovão. Ele se viu novamente, um jovem João, desesperado, correndo pelas ruas da vila, gritando o nome de seu irmão. A culpa, um fardo pesado que ele carregava há décadas, ressurgiu com uma intensidade avassaladora. Ele havia prometido cuidar do irmão, protegê-lo. Mas, em uma tarde ensolarada que se transformou em escuridão, o irmão simplesmente sumiu, levando consigo uma parte da alma de João. A polícia, a família, todos desistiram. João nunca. Ele havia se fechado, se refugiado no ceticismo como um escudo contra a dor insuportável. Agora, aquele amuleto, um elo tangível com seu passado mais doloroso, estava em suas mãos, encontrado no túmulo profanado de Dona Aurora. A dor antiga, que ele acreditava ter adormecido, ressurgiu, não mais como uma ferida antiga, mas como um terror presente, um pesadelo que se materializava sob a tempestade. O cemitério, antes apenas um lugar de trabalho, transformou-se em um palco de memórias torturantes e medos crescentes. João ergueu a cabeça, o amuleto apertado na palma da mão. A sensação de estar sendo observado tornou-se quase palpável. Não era mais a paranoia da escuridão, mas uma certeza fria que o invadia. Ele girou lentamente, sua lanterna varrendo as lápides e os mausoléus, procurando uma confirmação de seus temores, e então ele os viu. Vultos rápidos, sombras que se moviam com uma agilidade sobrenatural entre as sepulturas, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiam. Eram muitos, ou apenas um que se movia com rapidez enganosa. O som de passos ecoou, não apenas os seus próprios, mas outros, abafados e furtivos, parecendo imitar seus movimentos, como se o seguissem, sempre um passo atrás. Ou talvez cercando-o. A barreira entre sua sanidade e o medo, já tão fragilizada, começou a ruir por completo. O ceticismo, sua âncora na realidade, havia sido arrancado, deixando-o à deriva em um mar de pavor. A cada ruído, a cada movimento da lanterna, a imagem do irmão, jovem e sorridente, se misturava com os vultos ameaçadores, e a pergunta, "O que aconteceu com você?" gritava em sua mente, agora com uma urgência desesperada. Impulsionado por uma mistura de pânico e uma recém-descoberta necessidade de respostas, João começou a se mover mais rapidamente entre as lápides. A cada passo, parecia que os passos que o seguiam se tornavam mais audíveis, mais próximos. Ele não tinha um plano, apenas o instinto de encontrar uma explicação para o amuleto, para os vultos, para a profanação do túmulo de Dona Aurora. Seus olhos, agora aguçados pelo medo, começaram a notar detalhes que antes passariam despercebidos. Em uma lápide antiga, quase ilegível pelo tempo, ele viu um símbolo. Depois, em outra, um pouco mais adiante, outro. E mais outro. Eram símbolos gravados de forma rústica, mas inconfundível. João os reconheceu de lendas locais que os antigos coveiros sussurravam nas noites de inverno,
histórias que ele sempre descartou como superstição. Eram os símbolos de uma antiga sociedade secreta, uma fraternidade sombria que, diziam os contos, usava o cemitério para rituais arcanos e propósitos desconhecidos. Ele havia zombado dessas histórias, mas agora, ali, gravados nas pedras frias, eles eram reais. A cada símbolo descoberto, uma peça do quebra-cabeça macabro se encaixava. Os símbolos não estavam dispostos aleatoriamente. Eles formavam uma espécie de trilha, um caminho que parecia levar a um ponto específico do cemitério, um lugar mais antigo, mais isolado. Eram uma mensagem oculta, revelando não apenas a existência da sociedade, mas a sua atividade presente. A percepção atingiu João com a força de um raio. Dona Aurora não era apenas uma vítima inocente. Ela estava envolvida. E a profanação de seu túmulo não era um ato de vandalismo aleatório, mas uma ação deliberada, um aviso, ou talvez a conclusão de um ritual. A antiga sociedade secreta estava ativa novamente, e Dona Aurora, a respeitada senhora, era parte dela, ou talvez uma de suas vítimas mais recentes. O amuleto de seu irmão, a figura de Dona Aurora, os símbolos na pedra, tudo estava conectado. E João, o coveiro cético, estava agora preso no centro de uma conspiração sombria que envolvia a história do cemitério e, de alguma forma terrível, a história de sua própria família. A constatação de que Dona Aurora estava envolvida em algo tão perigoso e que o amuleto de seu irmão, um símbolo tão pessoal e doloroso, havia sido encontrado em seu túmulo, acendeu em João uma chama que ele pensava estar há muito apagada. A da vingança. Mas também a da busca desesperada pela verdade. Não era mais apenas medo. Era uma determinação fria e cortante. Ele precisava de respostas, e precisava delas agora. Seu irmão, seu passado, a honra de Dona Aurora, tudo estava em jogo. Com a lanterna tremulando em sua mão e o coração batendo desenfreado no peito, João se dirigiu ao escritório empoeirado do cemitério. Era um lugar que ele conhecia de cor, cada prateleira abarrotada de livros velhos e fichários empoeirados, cada gaveta rangente guardando os segredos administrativos dos mortos. Mas hoje, ele não procurava por registros de sepultamento comuns. Ele buscava por algo mais, algo que as lendas sussurradas e os símbolos gravados apontavam. Os arquivos antigos do cemitério eram um labirinto de nomes e datas, um testamento silencioso de vidas passadas. João revirou pilhas de documentos, sua mente processando informações a uma velocidade incomum para seu ritmo habitual. Ele procurou por padrões, por nomes que se repetiam, por doações incomuns ou sepultamentos que destoavam do padrão. E então ele encontrou registros de estranhos sepultamentos, alguns realizados em horários bizarros, outros com descrições vagas de causas de morte e uma série de doações anônimas de grandes somas de dinheiro, todas direcionadas à manutenção de mausoléus específicos, os mesmos que ele havia visto marcados com os símbolos da sociedade secreta. A cada descoberta, a teia de mistério se tornava mais densa, mais perturbadora. No fundo de uma gaveta trancada, sob um monte de papéis esquecidos, João encontrou um pequeno volume encadernado em couro, gasto pelo tempo. Não era um registro oficial. Era um diário. O diário de Dona Aurora. Suas mãos tremeram ao abri-lo, a luz fraca da lanterna mal iluminando as páginas amareladas. A caligrafia elegante de Dona Aurora preenchia as páginas, revelando uma vida que ele jamais poderia ter imaginado. As primeiras entradas falavam de sua vida cotidiana, mas logo o tom mudou. Dona Aurora descrevia reuniões secretas, rituais noturnos e a busca por um conhecimento ancestral ligado ao cemitério. Ela era, de fato, parte da sociedade secreta, mas não como uma seguidora cega. O diário revelava sua crescente desilusão,
e, finalmente, sua investigação sobre uma traição interna. Ela havia descoberto que uma facção dentro da sociedade estava deturpando seus propósitos originais, usando rituais para fins sombrios, profanando túmulos e manipulando os membros mais jovens. A traição envolvia a profanação de túmulos para rituais macabros, exatamente o que havia acontecido com o dela. A cada página virada, a verdade se desdobrava, mais terrível do que qualquer lenda. Dona Aurora estava tentando expor os traidores e seu diário era a prova. E então, um nome. Um nome que fez o sangue de João gelar e seu coração disparar com uma intensidade dolorosa. O diário apontava para um nome familiar, um nome que ele conhecia e respeitava desde que era um jovem aprendiz no cemitério. O antigo zelador, seu mentor, o mentor. Aquele que o havia ensinado os segredos do ofício, que o havia guiado em seus primeiros anos, que parecia um pai para ele. Ele era o líder da facção renegada da sociedade secreta. Aquele que estava por trás das profanações, dos rituais sombrios. Aquele que, provavelmente, havia tirado a vida de Dona Aurora para silenciá-la. A dor da traição pessoal atingiu João com uma força avassaladora, misturando-se à sua dor pela perda do irmão e ao terror do que estava acontecendo. Seu cérebro, antes tão cético, agora compreendia a extensão da depravação. O mentor não era apenas um perpetrador de horrores. Ele havia se tornado a própria encarnação da escuridão que rondava o cemitério. A traição de seu mentor, a quem ele tanto admirava, intensificou sua determinação. Não era mais apenas sobre o irmão ou Dona Aurora. Era sobre a justiça, sobre a verdade e sobre enfrentar a escuridão que ele havia permitido crescer sob seu nariz. A sua busca pela verdade havia se transformado em uma missão pessoal, uma jornada para desmascarar o mal e, talvez, encontrar alguma paz para si mesmo. A raiva e a dor borbulhavam dentro de João, transformando seu luto e ceticismo em uma determinação férrea. O diário de Dona Aurora, apertado em sua mão, era mais do que um livro. Era uma arma, um testamento da verdade que ele agora carregava. A pá de coveiro, que antes era uma ferramenta de seu ofício monótono, agora se tornava um instrumento de justiça, pesada e fria contra sua pele suada. A tempestade lá fora continuava a rugir, seus ventos uivantes e a chuva torrencial parecendo ecoar a fúria em seu peito, adicionando um drama sombrio ao cenário já macabro. Cada relâmpago que rasgava o céu noturno iluminava por um instante as lápides, transformando o cemitério em um palco fantasmagórico para o confronto iminente. João não era um homem de violência, mas a traição, a profanação e a lembrança de seu irmão desaparecido haviam forjado nele uma coragem que ele não sabia possuir. Sua motivação não era apenas a vingança cega, era a redenção pelo irmão, a busca por uma paz que só a verdade poderia trazer, e a justiça por Dona Aurora, que havia sido silenciada em sua busca por retidão. Ele precisava confrontar o mentor, o homem que ele respeitava e que agora se revelava um monstro. As pistas do diário de Dona Aurora eram claras, apontando para um mausoléu abandonado e secreto, um lugar que João mal se lembrava de ter visto, escondido entre as árvores mais antigas e densas do cemitério. Era um lugar esquecido, longe dos caminhos principais, perfeito para rituais que deveriam permanecer ocultos. Com cada passo, o coração de João batia mais forte, um tambor de guerra em seu peito, anunciando sua chegada. A escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pelos flashes intermitentes dos relâmpagos e pela luz fraca de sua lanterna, que parecia engolida pela penumbra. Ao se aproximar do mausoléu, um brilho estranho e avermelhado escoava pelas frestas das portas de ferro enferrujadas. Um cheiro adocicado e metálico, inconfundível, pairava no ar, misturado ao aroma da terra molhada e da podridão.
Empurrando as portas com um rangido arrepiante, João vislumbrou a cena que o aguardava. Lá dentro, em meio a símbolos arcanos desenhados no chão com o que parecia ser sangue, estava o mentor. Sua figura, antes tão familiar e acolhedora, agora era assustadora na penumbra. Ele estava vestido em vestes escuras, adornadas com os mesmos símbolos que João havia encontrado nas lápides. Em suas mãos, o mentor segurava o objeto de Dona Aurora, uma pequena caixa de madeira entalhada, que agora emanava uma luz pulsante e sinistra. Ele murmurava palavras em uma língua antiga e desconhecida, seus olhos fixos em um ponto invisível no alto. O ritual estava em pleno andamento, e o objeto de Dona Aurora era o seu centro. A visão congelou João por um instante, mas a raiva o impulsionou para a frente. Mentor! Sua voz ressoou, rouca e cheia de indignação, quebrando o silêncio profano do mausoléu. O mentor parou abruptamente, virando-se com um sorriso lento e perturbador. Seus olhos, antes bondosos, agora brilhavam com uma luz gélida e maligna. João, meu caro aprendiz, você demorou, mas finalmente chegou ao seu destino. Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade sombria. Eu sabia que viria. O diário, não é? Dona Aurora sempre foi uma tola, achando que poderia me deter. João apertou a pá. Você a matou. Você profanou o túmulo dela. Você traiu a todos nós. O sorriso do mentor se alargou, revelando dentes que pareciam afiados na penumbra. Matar é uma palavra tão forte, meu jovem. Eu apenas acelerei o processo para que ela pudesse finalmente servir ao propósito maior. E quanto à traição? A verdade é uma questão de perspectiva. Eu estou libertando esta sociedade de suas amarras antigas, levando-a a um poder que os outros nunca ousaram sonhar. E meu irmão? João questionou, a voz embargada pela emoção. O amuleto dele. O que você fez com ele? O mentor riu, um som seco e cruel. Ah, seu irmão, um sacrifício necessário, um elo. Ele é a chave para o que busco. Sua energia é o que alimenta o portal que estou prestes a abrir. Ele não está morto, João. Ele está em transição. E você, meu caro, tem um papel fundamental nisso. A luta que se seguiu não foi apenas física, mas um duelo de vontades, de crenças contra promessas sombrias. O mentor tentou manipular João, oferecendo-lhe conhecimento, poder, a chance de se juntar a ele e reconstruir o cemitério sob uma nova ordem. Ele prometeu que João poderia finalmente entender o universo, transcender a mortalidade e até mesmo reencontrar seu irmão, mas de uma forma distorcida, como um servo do novo poder. Imagine, João, o mentor sussurrava, seus olhos brilhando com uma intensidade hipnótica. O poder de controlar a própria vida e morte. Seu irmão pode ser restaurado, não como um homem comum, mas como um ser de pura energia, ligado a você para sempre. Basta aceitar, basta se curvar à verdadeira força que reside neste lugar. Mas João, armado com a verdade do diário e a dor da traição, recusou-se a ceder. Cada palavra do mentor era uma facada, mas também um catalisador para sua resistência. Ele viu a escuridão nos olhos do homem que um dia o guiou, a corrupção que havia consumido sua alma. A luta era mais do que por seu irmão ou Dona Aurora. Era pela alma do próprio cemitério, pela sanidade e pela luz contra a escuridão que ameaçava engolir tudo. Ele sabia que não poderia mais adiar o confronto final. A revelação do mentor atingiu João como um raio, mais devastadora que qualquer tempestade. Seu irmão não estava morto. A frase ecoou em sua mente, misturando alívio e terror em uma sinfonia dissonante. Aprisionado por rituais, sua vida ligada ao objeto de Dona Aurora, ao próprio cemitério. Uma peça em um jogo macabro, uma fonte de poder para a ambição retorcida do mentor. João percebeu então o quão cego havia sido.
O quão facilmente o mentor o havia manipulado, usando sua dor e sua busca por respostas para trazê-lo até aquele exato momento, o ápice de seu plano nefasto. A fúria de João, antes contida, explodiu. Não era mais a raiva de um homem traído, mas a fúria desesperada de um irmão que vê a última centelha de esperança ameaçada. Ele atacou o mentor, a pá de coveiro girando em um arco selvagem, não buscando vingança cega, mas a libertação, a chance de resgatar o que restava de sua família. O mausoléu, antes um palco para o ritual sombrio, transformou-se em uma arena de batalha caótica e desesperada. O mentor, contudo, não era um oponente comum. Ele esquivou-se com uma agilidade sobrenatural, seus movimentos fluidos e antinaturais. Com um gesto rápido, ele invocou uma barreira de energia escura que repeliu João, lançando-o contra uma parede fria e úmida. O objeto de Dona Aurora em suas mãos pulsava com uma luz avermelhada mais intensa, e as palavras antigas que ele murmurava se tornaram mais altas, mais urgentes, preenchendo o espaço com uma vibração sinistra. "Tolo, João! Você não compreende o poder que está em jogo!" bradou o mentor, seus olhos brilhando com uma intensidade maníaca. Ele ergueu as mãos, e sombras dançaram e se contorceram ao seu redor, assumindo formas grotescas, como gárgulas vivas surgindo das paredes. Seu irmão é apenas um receptáculo, um meio para um fim maior. Junte-se a mim e poderemos compartilhar a glória. Mas João não ouvia mais suas promessas vazias. Ele se levantou, a dor física quase imperceptível diante da urgência de salvar seu irmão. A pá havia caído, mas ele agarrou um pedaço de ferro retorcido dos escombros, seus olhos fixos no objeto pulsante nas mãos do mentor. Aquela pequena caixa de madeira era o elo, a âncora que prendia seu irmão a este pesadelo. A luta se intensificou, uma dança macabra entre a escuridão e a desesperança. O mentor lançava feitiços, rajadas de energia sombria que João desviava por um triz, sentindo o ar crepitar ao seu redor. As sombras ganhavam corpo, tentando agarrá-lo, imobilizá-lo, mas a determinação de João era inabalável. Ele usava o ambiente a seu favor, o labirinto de túmulos e escombros. A escuridão que antes o amedrontava, agora se tornava sua aliada. Em um movimento desesperado, João percebeu que não poderia vencer o mentor em seu próprio jogo de magia. Ele precisava quebrar o ritual e interromper a fonte de poder. Com um grito de pura fúria e desespero, ele investiu diretamente contra o mentor, ignorando as sombras que o arranhavam e as rajadas de energia que o atingiam. Seu corpo doía, mas sua mente estava clara, o objeto. Ele conseguiu se aproximar o suficiente para um ataque final. O mentor, pego de surpresa pela ousadia de João, hesitou por um instante. Foi o suficiente. João lançou o pedaço de ferro, não contra o mentor, mas contra o objeto de Dona Aurora em suas mãos. O impacto foi forte, e a pequena caixa de madeira estilhaçou-se em 1000 pedaços, liberando uma onda de luz branca e pura que se chocou contra a escuridão do ritual. Um grito agonizante ecoou pelo mausoléu. Não era de dor física, mas de desespero e frustração. O mentor cambaleou para trás, as sombras ao seu redor se dissipando em fumaça. A luz branca se expandiu e o mausoléu começou a tremer violentamente. Rachaduras se formaram nas paredes, o teto desabou em uma chuva de pedras e poeira. A estrutura milenar, corrompida por tanto tempo, não podia suportar a interrupção do ritual. O mentor, envolto em uma aura de escuridão que se desintegrava, foi engolido pelos escombros, seu grito final abafado pelo rugido do desmoronamento. João, cambaleando, sentiu uma presença fraca e familiar ao seu lado. Entre os destroços, jazia seu irmão, pálido e fraco, mas vivo. Um fio tênue de energia ligava-o ao local onde o objeto havia sido destruído, mas agora ele estava livre. Com um esforço monumental,
João agarrou seu irmão, protegendo-o com seu próprio corpo, enquanto o mausoléu desabava ao seu redor. A fumaça e a poeira preenchiam o ar, e o som ensurdecedor da destruição era a trilha sonora de sua fuga. Ele rastejou, puxando seu irmão para fora dos escombros, em direção à fresta de luz que indicava a saída, a vida, a liberdade. João e seu irmão emergiram dos escombros, feridos, mas vivos. O corpo de João clamava por descanso, cada músculo protestando, mas uma força renovada, uma esperança há muito esquecida, o impulsionava. A tempestade, que antes rugia com uma fúria infernal, agora cedia, como se o próprio céu reconhecesse o fim de um ciclo sombrio. Gotas finas de chuva ainda caíam, lavando a poeira e o sangue, mas os primeiros raios de sol começavam a romper as nuvens densas, pintando o horizonte com tons dourados e rosados. O cemitério estava em ruínas, túmulos revirados, lápides quebradas, o mausoléu do mentor reduzido a uma pilha de pedras. Contudo, a aura de maldade, a opressão que pairava no ar, havia se dissipado, substituída por um silêncio quase sagrado. O reencontro entre os irmãos foi um momento de pura emoção e catarse. O irmão de João, ainda fraco e pálido, olhou para ele com olhos cheios de uma gratidão silenciosa, mas profunda. Não havia necessidade de palavras. O perdão e a compreensão fluíam entre eles, curando feridas que o tempo e a ausência haviam infligido. João, que por anos carregara o fardo da culpa e da perda, sentiu um peso monumental ser levantado de seus ombros. Ele percebeu que sua jornada não fora apenas sobre vingança contra o mentor ou a busca desesperada por respostas. Era sobre redenção, sobre o amor incondicional que une uma família e sobre a coragem de enfrentar os próprios demônios. Eles se abraçaram, dois homens quebrados, mas renascidos, prometendo reconstruir suas vidas juntos, tijolo por tijolo, lembrança por lembrança. Nos dias que se seguiram, enquanto o sol nascia e se punha sobre o cemitério municipal, João ponderou sobre seu futuro. Poderia ele simplesmente ir embora, abandonar o lugar que testemunhou sua maior dor e sua maior vitória? A resposta veio com a clareza de um novo amanhecer. Ele não abandonaria o cemitério. Em vez disso, ele decidiu transformá-lo. Não mais um lugar de medo e segredos sombrios, mas um santuário de paz e memória, um testemunho da resiliência do espírito humano. João se tornaria um guardião, não apenas dos mortos, mas da verdade e da esperança, zelando para que a escuridão nunca mais ousasse assombrar aquelas terras. A comunidade, inicialmente chocada com a extensão da devastação no cemitério e os rumores sussurrados sobre os eventos daquela noite, começou a ver o lugar sob uma nova luz. A história de João, de sua coragem e sacrifício, espalhou-se como um fio de luz, transformando o medo em respeito. O cemitério, antes evitado e cercado de superstições, tornou-se um símbolo de superação. As pessoas começaram a visitá-lo não apenas para honrar seus entes queridos, mas para encontrar um senso de paz e renovação. O legado de João, o coveiro solitário e cético, floresceu. Ele, que antes se isolava do mundo, encontrou um novo propósito e, mais importante, uma família. Seu irmão, lentamente recuperando suas forças, permaneceu ao seu lado, ajudando na reconstrução e na nova missão. A última cena mostra João e seu irmão, lado a lado, trabalhando na restauração de um antigo túmulo, suas mãos calejadas em sincronia. O sol, agora alto no céu, banhava o cemitério renovado com uma luz quente e acolhedora. Flores frescas adornavam as lápides e o canto dos pássaros preenchia o ar. Era um testemunho silencioso de que, mesmo na escuridão mais profunda, mesmo quando a esperança parecia perdida, um novo amanhecer podia surgir, trazendo consigo a promessa de cura, redenção e um futuro mais brilhante. O cemitério,
Antes um palco de horrores, agora era um farol de esperança, guardado por dois irmãos que haviam encontrado seu caminho de volta para a luz.